boa tarde a todos os ouvintes dessa web palestra. E como apresentado inicialmente pelo Djalma, o nosso assunto nos próximos 40 minutos, espero não me prolongar mais que isso, é sobre alguns apontamentos de nutrição no paciente portador de câncer durante o seu tratamento, com enfoque então para equipes de assistência básica à saúde. Estas são minhas qualificações e meus conflitos de interesse no momento. E programei para esses 40 minutos alguns breves apontamentos sobre a estatística do câncer no Brasil, algo sobre nutrição, dieta e câncer, alguns comentários sobre o tratamento do câncer, desnutrição no câncer e suas consequências, e o foco dessa nossa web palestra, que é as ações, ou melhor, são as ações das equipes de atenção básica no paciente portador de câncer em tratamento. Em um documento recente publicado pelo Instituto Nacional do Câncer, que faz prospecção para incidências do câncer no Brasil para o ano de 2016, foi estimado então em aproximadamente 600 mil novos casos de câncer na população brasileira no próximo ano, sendo nos homens as localizações mais incidentes próstata, traqueia, bronco e pulmão, cólon e reto, e nas mulheres mama, cólon e reto e cólon do útero. Acredita-se que a cada biênio, ou seja, 2 anos, existe um acréscimo de 5% na incidência de casos na população brasileira. E acreditando que grande parte desses pacientes ainda estão ou iniciarão ou estão em tratamento, nós estamos falando de algumas centenas de milhares de pacientes que estão em tratamento oncológico hoje no Brasil. Já é bem estabelecida na literatura científica uma relação entre nutrição, dieta e câncer. Acredita-se que aproximadamente 30 a 35% estão associados com a dieta dos casos de câncer. 4 a 6% dos cânceres estão associados com o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e que aproximadamente 10 a 20% associam-se com excesso de peso e obesidade. Ou seja, praticamente metade dos casos de câncer que acontecem no mundo todo estão associados ao comportamento ou ao hábito alimentar dos indivíduos. Neste gráfico apresentam os tipos de câncer que são mais incidentes com base de origem na alimentação. Isso quer dizer que, aqui grifado em cor laranja, colo retal e próstata são os tipos de câncer em que a alimentação influencia com maior chance o risco de desenvolvimento ou o processo de carcinogênese. Com 70% dos casos de câncer de colo retal são de origem ou estão na origem dietética e 75% dos casos de câncer de próstata, a origem pode ser dietética, da dieta. Este slide a gente vai comentar mais na nossa próxima web palestra, no dia 24, ao qual a gente vai abordar a alimentação do sobrevivente do câncer. Então vou fazer maiores menções desses slides na próxima web palestra, mas gostaria de mostrar para vocês, a princípio, os alimentos que estão aqui grifados de cor vermelha são alimentos já com evidências científicas comprovadas como sendo de risco para o desenvolvimento de vários tipos de câncer. E os que estão grifados de cor azul são alimentos considerados protetores, ou seja, que reduzem o risco de desenvolvimento de câncer. Cito como alimentos promotores do câncer: carne vermelha especialmente processada, o chimarrão, bebidas açucaradas e bebidas alcoólicas, enquanto que são protetores normalmente vegetais, frutas e verduras, assim como aqui nós temos destacado o alho, a cebola e a cebolinha, como alimentos protetores. Então é evidente uma relação entre a dieta e o processo de desenvolvimento de câncer, seja promovendo ou então reduzindo o risco. Mas, uma vez desenvolvido o processo de carcinogênese, o paciente apresenta um câncer, um tumor, nós temos então algumas influências desse tecido tumoral sobre o estado de nutrição deste paciente.
Existem alterações funcionais dos órgãos ou sistemas metabólicos orgânicos, existe uma inflamação associada ao tecido tumoral e existem alterações metabólicas associadas ao tecido tumoral, as quais acabam impactando em déficits nutricionais, como por exemplo a perda de peso e que seja uma perda de peso involuntária, sem intenção desses pacientes. Acredita-se que mais da metade dos pacientes, no momento do seu diagnóstico, do diagnóstico de câncer no caso, já tenham experienciado alguma taxa de perda de peso. Bom, sabemos que a grande maioria dos pacientes portadores de câncer são tratados em instituições especializadas de alta complexidade, como é o caso aqui de Florianópolis, em que o paciente é tratado no CEPOM, ou em outras regiões também existem esses complexos especializados no atendimento do paciente oncológico. Entretanto, a grande maioria desses pacientes são do tipo ambulatorial, ou seja, se deslocam para essa instituição especializada para fazer um procedimento terapêutico e no mesmo dia retornam para sua residência, seu domicílio. Isto quer dizer que, se houver alguma intercorrência durante o tratamento oncológico, existe uma grande probabilidade que essa intercorrência, esse problema, aconteça em domicílio. E o paciente, então, irá buscar orientação, ajuda, no serviço de saúde mais próximo da sua residência, sendo eles unidades básicas de saúde, especializados ou não no tratamento oncológico. Por esse motivo, considero importante o profissional que irá atender esse paciente portador de câncer que tenha alguns conhecimentos, pelo menos na minha fala e no que a gente está observando hoje, quanto à alimentação desse paciente durante o tratamento oncológico. Sabemos que o tratamento hoje que realmente é considerado eficaz e que é o antineoplásico, que é capaz de eliminar células tumorais, é o procedimento cirúrgico, associado ou não à quimio-radioterapia. Entretanto, esse paciente também pode demandar alguns outros tipos de terapia, como manejo de cuidados e sintomas, terapia nutricional, reabilitação oncológica, terapia anti-inflamatória, suporte psicológico e ainda terapias alternativas, sempre com o intuito de propiciar melhor qualidade de vida ao paciente durante o tratamento oncológico. E que, por sua vez, esses tratamentos, apesar de ter o intuito de eliminar, de matar a célula tumoral, acaba tendo alguns efeitos adversos, especialmente sobre o estado nutricional do paciente. Por exemplo, a cirurgia, quando há remoção de algum órgão ou algum sistema que realmente é importante e essencial para o processo de mastigação, digestão e absorção de nutrientes, nós vamos ter então alguns problemas, algumas interferências no consumo, na digestão ou então na absorção. Um exemplo um pouco mais concreto é o exemplo da gastrectomia, um paciente com câncer gástrico em que é feita a ressecção cirúrgica, removido parte desse estômago, ele não terá a mesma capacidade de abrigar o alimento, de comportar o alimento e de digerir o alimento do que o paciente que não passou por esse procedimento cirúrgico de gastrectomia. Ainda existem cirurgias que removem partes de órgãos exócrinos, como o pâncreas, por exemplo, e que vão afetar diretamente na absorção e na digestão de alguns alimentos. Além disso, nós temos o uso de fármacos e radiação ionizante, que apesar de também ter esse objetivo de eliminar a célula tumoral, acaba ocasionando no paciente uma série de efeitos colaterais, através de toxicidade a esses fármacos. E os principais efeitos colaterais presentes no paciente, que são atrelados ao fármaco quimioterápico ou então à radiação ionizante, é justamente a diarreia, a constipação, a mucosite, anorexia, náusea, vômito, odinofagia, disfagia, digeusia, estomatite, fraqueza e fadiga. São efeitos colaterais ou efeitos adversos do tratamento que impactam diretamente no consumo alimentar. E a consequência desses efeitos adversos sobre o consumo alimentar faz com que esse indivíduo, durante o tratamento, perca peso, seja emagrecimento involuntário. Ao mesmo tempo que ele perde massa gorda, ele também irá perder massa magra, podendo chegar a uma síndrome chamada de Kakeshia do câncer. Além disso, a redução na ingestão alimentar, além de propiciar a perda de peso nesse paciente, também pode ser consequência disto a presença de deficiências nutricionais neste paciente.
Acredita-se que a desnutrição afete de 30 a 85% dos pacientes com câncer, sendo mais comum nos cânceres que afetam exatamente o trato gastrointestinal, uma vez que vai ter uma influência direta sobre os processos de ingestão, absorção e digestão dos nutrientes. As consequências para esse paciente desnutrido durante o tratamento serão menor resposta ao tratamento, maior toxicidade ao tratamento, refletido por maiores sintomas e efeitos colaterais, maior taxa de complicações no pós-cirúrgico, pior qualidade de vida, redução do tempo de sobrevida e este paciente, obviamente, vai requerer mais cuidados de saúde, maior uso de medicamentos, de tempo de internação, acaba impactando em maiores custos para os serviços de saúde ou para o próprio paciente. Sendo assim, como as equipes de atenção básica podem contribuir com o paciente durante o tratamento oncológico, no que tange a sua alimentação? Destaquei 3 pontos principais que iremos abordá-los com mais detalhes. Primeiro, identificar qual é o paciente que apresenta um risco de desnutrir durante o tratamento. Neste momento em que o paciente chega até o serviço de saúde, seria interessante avaliar esse risco através de algumas questões que podem ser interrogadas ou então observadas no paciente. Questões sociodemográficas, como a idade, condições de vida e o sexo, localização tumoral, estágio da doença e o tratamento que ele já fez ou que está fazendo, realizando. Isso nos fornece uma informação sobre a condição metabólica. Um paciente que apresenta um tumor ativo, apresenta um câncer, é um paciente que tem uma demanda metabólica e de energia maior do que um paciente saudável. Logo, se essa demanda aumentada por energia e calorias, além de outros nutrientes, não for acompanhada de aumento no consumo alimentar, é um paciente que vai ter tendência a perder peso e desnutrir durante o tratamento oncológico. Muito importante investigar a quantidade e a qualidade da ingestão alimentar desse paciente, que associado à observação ou à mensuração de dados antropométricos como peso, altura, o cálculo do índice de massa corporal e o cálculo de perda de peso involuntária nos últimos meses ou semanas, nos fornecem informações mais precisas sobre realmente se o que esse indivíduo vem consumindo é adequado para manter seu estado nutricional ou não. E outra questão bastante interessante de se observar é a capacidade física do paciente, capacidade física funcional. Se for um paciente que tem restrições de atividade, que está totalmente dependente de seus autocuidados, provavelmente é um paciente que tem maior chance de desnutrir ou já está desnutrido, e essa redução da capacidade física é consequência da desnutrição. Bom, nós temos várias ferramentas hoje disponíveis para poder fazer uma triagem desse paciente que apresenta ou não o risco de desenvolver a desnutrição durante o tratamento oncológico. No consenso mais recente publicado no Brasil sobre nutrição oncológica, sugere-se a adoção da avaliação subjetiva global, ou a produzida pelo próprio paciente, como uma ferramenta de triagem para esse paciente. Entretanto, é uma ferramenta que não é tão simples de aplicação, que talvez um profissional que não seja da área de nutrição tenha dificuldades. Por esse motivo, sugiro algumas outras ferramentas de fácil aplicabilidade, de baixo custo, com pequenas perguntas e simples de se responderem, que nos fornecem um score, uma pontuação, e ao final disso a gente tem uma categorização do risco desse paciente quanto à má nutrição. Cito quais são essas ferramentas mais simples que qualquer profissional ou até o próprio paciente é capaz de responder sem ajuda nenhuma. É o NRS 2002, o MST, o MUST e o Strong Kids, que é específico para crianças. Como não é o nosso foco nessa web palestra falar sobre essas ferramentas, eu deixo disponível com a equipe uma apresentação em que detalha todas essas ferramentas, e sugiro que, se tiver interesse na unidade básica de saúde, no próprio município, seja instituída uma ferramenta de triagem para a má nutrição para qualquer paciente, podendo utilizar uma dessas ferramentas, e claro que o foco é para o paciente oncológico. Então, quem tiver interesse, essa apresentação de minha autoria fica disponível para fazer download e detalhar ou estudar um pouco a mais sobre elas.
Bom, a gente falou de alguns dados objetivos para avaliar esse risco de desnutrição ou de má nutrição. Um deles é o cálculo de IMC, que usa o peso do indivíduo atual dividido pela sua altura ao quadrado, sendo que nós temos pontos de cortes aqui apresentados nessa tabela ao lado. Se esse valor for menor que 18,5, o indivíduo é considerado desnutrido, ele requer um tratamento para reverter a desnutrição. Se esse valor for entre 18,5 até 24,9, o indivíduo é considerado eutrófico ou normal, e um valor acima de 25 é considerado um excesso de peso. O que a gente tem observado hoje na prática clínica, especialmente no CEPOM, a qual eu vivencio em virtude de algumas pesquisas que eu realizo lá, é de que o paciente que chega com o diagnóstico de algum tipo de câncer é um paciente com excesso de peso. Então ele não chega hoje ao tratamento desnutrido. Por esse motivo, o IMC não é um bom marcador para se avaliar esse estado de desnutrição ou de má nutrição desse paciente. O ideal seria associar o valor de IMC com um cálculo que nós consideramos e chamamos de percentual de perda de peso. Toda vez que um paciente perde peso involuntariamente, existe um alerta sendo ligado nesse momento e a gente precisa investigar qual é a causa dessa perda de peso. E no caso do paciente oncológico, muito provavelmente a perda de peso está atrelado ao tumor, ao câncer e suas consequências. Então esse cálculo é bastante simples, utiliza o peso da semana anterior ou o peso usual do paciente, que ele mesmo autorrelata, subtraio do peso atual e divido por esse peso usual multiplicando por 100 para ter um valor em percentual. Se essa perda de peso involuntária for maior que 2% em uma semana, maior que 5% durante um mês, maior que 7,5% durante 3 meses, ou maior que 10% em 6 meses, nós temos uma perda de peso bem significativa que já enquadra o paciente como em risco de desnutrição. Ele não é desnutrido, mas poderá vir a ser desnutrido. Uma vez identificado o paciente que apresenta esse risco de ter má nutrição ou desnutrição durante o tratamento oncológico, ele deve ser encaminhado a um serviço de saúde especializado para poder então reverter esse quadro ou prevenir realmente o desenvolvimento da desnutrição. O segundo ponto no qual as equipes de atenção básica podem contribuir quanto à alimentação do paciente em tratamento é orientá-los quanto ao manejo de sinais e sintomas. A grande maioria dos pacientes em tratamento, especialmente rádio e quimioterápico, apresentarão durante o percurso do tratamento algum efeito colateral advindo desses tratamentos adotados. Um estudo publicado em 2013 e coordenado pelo INCA no Brasil, onde foram avaliados aproximadamente 5.000 pacientes adultos e idosos hospitalizados portadores de câncer em 16 estados brasileiros, observou que a grande maioria apresentava algum efeito colateral, algum sinal e sintoma no momento da internação, sendo que a anorexia, que é a ausência de apetite, náuseas, constipação e a boca seca eram os mais frequentemente relatados por essa população investigada, tanto em adultos quanto em idosos. Nesse mesmo estudo, observou-se que praticamente todos os adultos e idosos que eram portadores de câncer de estômago e que aproximadamente 90% dos adultos e idosos com tumores no intestino relataram apresentar algum problema para se alimentar no momento da internação. Então é bastante comum realmente a presença de efeitos colaterais e por esse motivo os próximos 9 ou 10 slides retratam algumas condutas que eu chamo de conservadoras, em que apenas são condutas alimentares que possam influenciar na redução, minimização ou até mesmo anular esses efeitos colaterais que são bastante frequentes no paciente oncológico. Então eu coloco qual é esse sintoma e qual seria a conduta conservadora, isto é, não dependente de medicamento, para poder controlar esse sinal apresentado por este paciente. No caso da anorexia e qualquer outro sintoma, é essencial conscientizar o paciente de que, mesmo apresentando algum sintoma, que ele se alimente e que ele precisa se alimentar de maneira adequada para não perder peso, não desnutrir durante o tratamento. O interessante é, nestes casos, aumentar a frequência das refeições, ou seja, maiores números de refeições, comendo pequena quantidade por vez.
No caso da anorexia, de maneira específica, o paciente deveria ser orientado a consumir alimentos com maior densidade energética e calórica, uma vez que ele não vai ter apetite, não vai consumir grande quantidade de alimentos, então é preciso que a pequena quantidade que ele se alimente seja uma quantidade que lhe forneça todo o valor calórico e de nutrientes que ele irá requerer durante o dia. Um foco especial quando o paciente não se alimenta é para o consumo de proteínas de alto valor biológico, encontrados em carnes, ovos, peixes, leite e derivados, proteínas de origem animal, que é essencial para preservar a massa magra, evitando também o desenvolvimento de sarcopenia e de caquexia nesse paciente. Um próximo sintoma que a gente vai comentar de maneira um pouco mais superficial, deixo esses slides como consulta e essas mesmas orientações estão publicadas no Consenso Nacional de Nutrição Oncológica de 2015, então é apenas uma visão mais panorâmica sobre essa conduta conservadora para cada sintoma. No caso, se o paciente apresentar digeusia, que é a diminuição do paladar, o interessante é ofertar alimentos com um sabor, um odor mais intenso, utilizar e abusar de condimentos, de temperos, para poder intensificar esse sabor nesse alimento. Lembrando, temperos naturais, especiarias naturais, e não temperos industrializados ou prontos para o consumo. Se o paciente apresentar náuseas e vômitos, que é o sinal e sintoma adverso, o efeito adverso mais comum da quimio e da radioterapia, o interessante é manter a higiene oral, orientar para que esse paciente mantenha a higiene oral, que ele não fique muito tempo em jejum, evitar o grande consumo de gorduras ou alimentos muito doces que podem ser estímulos para a náusea, evitar consumir muitos líquidos, preferir alimentos mais secos, frutas cítricas, que são mais bem tolerados em pacientes nauseados. E uma estratégia seria utilizar o gengibre na forma de chá, ou então como tempero, ou ainda adicioná-los em sucos, uma vez que ele apresenta propriedade antinauseante. A xerostomia também está bastante frequente no paciente oncológico, especialmente quando faz quimioterapia, que significa ter secura na boca, ter a boca seca. É interessante orientar para esse paciente manter uma boa hidratação, o consumo de líquidos ao dia deve ser maior ou igual que 2 litros diariamente, águas, sucos, chás entram nesse quesito de líquidos, estimular a ingestão de alimentos mais umedecidos, com molhos, ingerir líquidos junto com a refeição, tudo para propiciar e manter essa umidade na mucosa oral, uma vez que existe ausência de salivação em alguns tipos de paciente como efeito colateral do tratamento. Usar balas cítricas ou mentoladas é uma forma de estimular a produção de saliva e manter a umidade na mucosa oral. Se o paciente apresentar mucosite, que é a inflamação da boca ou da garganta, neste caso é interessante orientar para o paciente manter sua higiene oral, utilizar talheres plásticos não de metal que podem tocar e ao mesmo tempo ferir essa mucosa oral, utilizar canudos para ingerir líquidos, evitar o consumo de alimentos secos, duros, cítricos, picantes, líquidos abrasivos e bebidas gaseificadas que podem estimular maior ardência ou irritação dessa mucosa oral, e também evitar o consumo de alimentos em extremos de temperatura, ou muito frio ou então muito quente. Nesse caso, a preferência é para o consumo de alimentos temperatura ambiente, que sejam de fácil mastigação, mais macios e pastosos, que não agridam a mucosa oral. E essas mesmas orientações se aplicariam para a esofagite, por exemplo, que é a inflamação do esôfago. Se o paciente apresentar odinofagia, que é dor para deglutir, neste caso, o paciente deve aumentar o consumo das refeições, deve ter uma atenção específica para a quantidade calórica de proteína no qual ele está ingerindo, que seja satisfatório para manter seu estado nutricional, manter a higiene oral, evitar alimentos muito secos, muito duros, cítricos, salgados, picantes e condimentados, que podem intensificar essa dor na hora de deglutir, e também evitar alimentos extremamente quentes ou gelados. Porcionar os alimentos em pequenas porções, fragmentos pequenos, facilita na hora de deglutir, reduzindo, minimizando a dor no paciente durante o processo.
Se o paciente apresentar esofagite, que é a inflamação do esôfago, as orientações são praticamente as mesmas para aquelas com mucosite, evitar o consumo de alimentos que possam irritar ou então agredir a mucosa do esôfago. Se o paciente apresentar saciedade precoce, bastante comum no paciente com câncer gástrico que fez gastrectomia total ou parcial. Neste caso, é interessante dar prioridade para os alimentos com maior densidade calórica e proteica, evitar o consumo de frutas in natura ou de vegetais, uma vez que eles estão de baixa quantidade de calorias, apesar de ser grande fonte de vitaminas e minerais na dieta. Então, preferir o consumo de sucos coados, liquidificados, ao invés de consumir in natura esses vegetais. O interessante é não ingerir líquidos durante a refeição, uma vez que pode contribuir com a saciedade, toma um espaço significativo no restante do espaço que sobrou no estômago e diminuirá, então, a capacidade para a presença de alimentos no estômago. Utilizar carnes magras, cozidas, picadas, desfiadas ou moídas em pequenas porções para facilitar esse comportamento, essa permanência do alimento no estômago. Quando o paciente apresentar diarreia, também bastante comum, especialmente nos pacientes que fazem quimioterapia para o tratamento do câncer gastrointestinal, a gente deve orientar que esse paciente evite consumir alguns tipos de alimentos que podem induzir a diarreia, como lactose presente em leite normal, alimentos muito gordurosos, alimentos que tenham fibra, considerada fibra insolúvel, e que ele deve consumir apenas alimentos fontes de fibra solúveis. A gente orienta que as principais vegetais fontes de fibra solúveis que irão minimizar a diarreia são a banana, a goiaba e a maçã sem casca. Os demais vegetais, frutas e legumes, nesse momento, enquanto o paciente apresentar diarreia, a gente deixa de lado, ou a gente oferta apenas na forma de suco coado, para que não tenha essa influência da fibra insolúvel em intensificar a diarreia. Interessante também e muito importante que o paciente que apresenta diarreia tenha uma boa hidratação. E neste caso a água não irá resolver, não irá reidratar esse paciente. Será preciso o consumo de bebidas isotônicas, água de coco, suco de frutas ou até mesmo soro caseiro. Então a água de maneira isolada não irá repor os nutrientes que o paciente perde durante os episódios diarreicos. Se o paciente apresentar constipação, que é exatamente o contrário da diarreia, intestino preso, então estimular para esse paciente consumir maior quantidade de vegetais, frutas e legumes, aumenta o bolo fecal, estimula o peristaltismo intestinal, tendo estímulo para a evacuação, aumentar o consumo hídrico de líquidos, chás, sucos para mais de 2 litros por dia e estimular com que esse paciente faça atividade física. Também é uma estratégia para termos um estímulo de evacuação. Apesar de existir esse tratamento conservador, muitas vezes não é suficiente para controlar esses sinais e sintomas. E aí existe a dependência do uso de medicamentos. Então é necessário primeiro tentar adotar essas estratégias conservadoras e posteriormente, se não forem eficazes, usar medicamentos para controlar esses sinais e sintomas. Se o paciente apresentar neutropenia, também é um efeito colateral especialmente da quimioterapia, onde nós vamos ter uma redução na contagem total de neutrófilos no sangue desse paciente. Uma vez que há redução do número total de leucócitos, nós vamos ter um paciente mais suscetível a infecções de qualquer origem. Nesse sentido, é importante orientar que o paciente tenha uma boa higiene na manipulação de alimentos. Então, sanitizar todo o alimento que for consumido cru e cozinhar muito bem aqueles alimentos que serão preparados sob cocção para serem consumidos. E ainda existe uma recomendação, apesar de que ainda não é mais consenso, de que não se deve usar alimentos probióticos como Yakult, Active, Actimel, que são iogurtes fermentados, fontes de probiótico. Existe uma grande quantidade de bactérias probióticas. Nesse paciente neutropênico, isso não é recomendado. Apesar de ser bactérias benéficas, a grande carga bacteriana pode levar a uma infecção de origem alimentar pelo consumo excessivo em um baixo volume. E o terceiro ponto, no qual as equipes de AB podem contribuir, é orientar pacientes quanto a alguns cuidados com a alimentação durante o tratamento oncológico. Alguns itens em específico que vivencio e presencio no CEPOM com bastante frequência. O paciente portador de câncer em tratamento, ele
passa muitas vezes de vontade própria, porque ouviu de um paciente que conversou com ele, ou alguém recomendou, ou algum familiar acabou recomendando, do senso comum realmente, o consumo de alguns suplementos alimentares, especialmente suplementos fontes de antioxidantes. Então, durante o tratamento oncológico, especialmente se eles tiverem quimio ou radioterapia, não é aconselhado que esse paciente faça uso de suplementos alimentares sem orientação devida, que é dada por médico ou então nutricionista, uma vez que esse excesso de antioxidantes, como vitamina C, vitamina E, zinco, selênio, podem interferir diretamente na eficácia do tratamento químio e radioterápico. Da mesma forma, orientar para que esse paciente não consuma grande quantidade de chás, de ervas, na forma de infusão, na forma de chá. Especialmente os chás fontes de antioxidantes, chá verde, chá preto, chá mate. Pelo mesmo princípio que o anterior, pode interferir na eficácia do tratamento rádio ou quimioterápico. Uma quantidade razoável e aceitável é um consumo de 2 a 3 xícaras de chá por dia, não mais que isso. E também é bastante comum observar no paciente a adoção de práticas com o intuito de curar. Aqui eu chamo de adoção de consumo de alguns alimentos considerados curadores do ponto de vista do paciente, mas que isolados não são realmente um tratamento antineoplásico eficaz quando consumido isolado. Um exemplo, o paciente que a gente atende no CEPOM, a grande maioria deles chegam no consultório de nutrição pedindo e tirando suas dúvidas sobre se o consumo de suco de graviola realmente é um alimento que irá ajudar no tratamento e ajudará a eliminar o câncer, a curar o câncer. Bom, graviola é rica em antioxidantes e o grande consumo de suco de graviola, digo 2, 3 ou 4 copos por dia, vai ter essa mesma interferência com suplemento em fonte de antioxidante, um chá em excesso teria. Irá interferir no tratamento oncológico. Então, manter o consumo de alimentos saudáveis com o intuito de ter um estado saudável, favorável ao tratamento, mas não com o intuito de curar com alimentos. Somente o tratamento radioquímico ou então a cirurgia são os tratamentos hoje considerados eficazes para realmente eliminar o tecido tumoral. Os alimentos são vistos como adjuvantes nessa terapia. Pode contribuir com a melhor eficácia, mas por si só não são capazes de matar uma célula tumoral. Ainda pode-se reforçar a necessidade do paciente manter uma alimentação saudável durante o tratamento, para que não perca peso, mas que ao mesmo tempo não ganhe um peso excessivo durante o tratamento, que não é o adequado. Então, consumir de 3 a 5 porções de frutas ao dia, consumir de 2 a 3 porções de vegetais ao dia, grãos integrais, ter uma alimentação variada, colorida, consumir leite e derivados ao longo do dia e especialmente consumir carnes ou então ovos e peixes, que são fontes de proteína de alto valor biológico, em pelo menos uma das refeições principais do dia, com o intuito de preservar a massa magra. Pode-se ainda orientar o paciente sobre cuidados de autohigiene e higiene na manipulação de sondas enterais ou de ostomias, quando esse paciente apresentar. No início, até se familiarizar com essas questões, o paciente tem dificuldade de lidar com a sonda de alimentação ou então de desvio das fezes. Então é interessante orientar cuidados no manejo dessa manipulação dessas sondas. Outro ponto que pode ser contribuído pelas equipes de atenção básica é orientar o consumo de alimentos com ação anti-inflamatória durante o tratamento. Acredita-se que a inflamação atrelada ao tumor seja, não totalmente, mas grande parte dos efeitos colaterais da não resposta ao tratamento e da evolução da doença pode estar atrelada à inflamação que é associada ao câncer. Então, consumir alimentos com propriedades anti-inflamatórias seria interessante. Alimentos, não suplementos. Se o indivíduo tiver interesse em consumir suplementos desses possíveis nutrientes com ação anti-inflamatória, sugiro então que procure antes um profissional habilitado, nutricionista ou então médico, para que prescreva uma quantidade adequada e segura, sem interferir no tratamento oncológico. Exemplos de alimentos com ação anti-inflamatória: peixes, fontes de ômega 3, gengibre, cúrcuma, alho, açafrão e romã. São alguns alimentos que têm nutrientes com ação anti-inflamatória, mas que não devem ser consumidos em excesso ao longo do dia, apenas introduzidos quando não fazem parte da dieta de um portador de câncer, de um paciente oncológico. E o último
quesito seria verificar a adequação ao segmento da terapia nutricional prescrita. Muitos dos pacientes recebem complementos nutricionais, suplementos, da própria instituição, como no caso do CEPOM, a gente fornece alguns nutrientes para complementar a dieta, quando a ingestão somente de alimentos não é suficiente para atender suas necessidades. Então é interessante o profissional que for atender esse paciente que tenha conhecimento se está em terapia nutricional, qual é essa terapia e qual é a adesão a essa terapia, sempre com o intuito de orientar que esse paciente realmente cumpra com o protocolo orientado da terapia nutricional para que tenha um efeito benéfico durante o tratamento. E por fim, orientar que o paciente pratique atividade física dentro das suas condições e suas capacidades físicas durante o tratamento. Isso vai prevenir com que ele perca massa magra e desenvolva sarcopenia. Um paciente que perde massa magra durante o tratamento oncológico, se está em quimio-radioterapia, é um paciente que vai ter mais efeitos colaterais, maior toxicidade. Então, preservar a massa magra, isso através do consumo de proteínas de alto valor biológico, associado à prática de atividade física conforme suas capacidades funcionais, é uma estratégia mais eficaz para preservar e manter essa massa magra do paciente oncológico, prevenindo maior toxicidade durante o tratamento. Essas e outras orientações sobre nutrição durante o tratamento do paciente oncológico estão publicados em 2 consensos nacionais de nutrição oncológica, um de 2011 e o mais recente é o de 2015, onde nós temos um documento bem específico, bem completo, que deve ser utilizado por profissionais da saúde no atendimento, pelo menos no que tange o âmbito nutricional do paciente oncológico. Esses documentos encontram-se no site do INCA, está de livre acesso, apenas fazer downloads para qualquer pessoa, a qualquer momento, então realmente são documentos bem importantes que a gente deve fazer bom uso deles. Minha última mensagem, para finalizar essa web palestra, é de que o paciente portador de câncer é um paciente que se torna frágil e ele requer cuidados integrais e permanentes de uma equipe multiprofissional. Se cada profissional fizer seu trabalho de maneira isolada, a gente não terá o mesmo sucesso se o trabalho for interligado, for combinado. Então o paciente oncológico necessita de cuidados de vários âmbitos. Aqui a gente apenas apontou algumas questões nutricionais, que não são poucas, mas existem outras questões essenciais, como psicológicas, reabilitação oncológica, que também é muito importante para que esse paciente tenha realmente uma qualidade de vida e uma resposta melhor ao tratamento, um prognóstico melhor. Este é o meu e-mail. Gostaria de agradecer, então, a todos que me ouviram. Anchieta quer saber com relação aos comprimidos de diaclorela, é isso? Clorela. Se são prejudiciais durante o tratamento do câncer. Até então não existe evidências que mostram que esse tipo de suplemento seja prejudicial, mas ao mesmo tempo não temos evidências de que ele possa contribuir com algum quesito do tratamento do câncer. Existe um custo, sempre que a gente fala em suplementos alimentares, vai existir um custo ou da unidade básica do serviço de saúde ou do próprio paciente, na grande maioria das vezes é do próprio paciente, porém esse custo pode não ser acompanhado de benefícios no consumo. Então nós temos alguns suplementos que hoje são considerados durante o tratamento como adjuvantes do tratamento, cito eles especialmente o ômega 3. Os demais suplementos, hoje não existe uma indicação e não existe estudos ou então evidências que suportem o uso de demais tipos de suplementos durante o tratamento oncológico. Então hoje o que está em evidência e que realmente tem efeitos comprovados de benefício durante o tratamento é o consumo de ômega 3. Pessoal de Anchieta, de novo, querem saber como evitar as diarreias em pacientes pós-câncer com diabetes. O paciente que apresenta diabetes além do câncer terá as mesmas recomendações do tratamento conservador com o consumo alimentar do que um paciente sem diabetes. Normalmente essa diarreia ela é ocasionada pela quimioterapia ou então pela radioterapia. E a quimioterapia, quando o paciente apresenta glicemia elevada, ela já traz um efeito de descompensar mais ainda esse diabetes. A gente fica com as mãos atadas com muitas vezes o paciente diabético, porque a hiperglicemia não é algo
interessante do paciente ter, mas ao mesmo tempo a gente sabe que qualquer tratamento que for feito que não seja a infusão de insulina não vai ter grandes influências nesse nível de glicemia somente com a alimentação no paciente diabético. Bom, as orientações que são dadas para o paciente com diarreia, com ou sem diabetes, são as mesmas orientações, com exceção no consumo de sucos de frutas. O suco de fruta obviamente tem uma quantidade bem significativa de carboidratos, de açúcares simples, ainda que é um açúcar diferente da sacarose e do açúcar branco, que também tem um efeito importante sobre a glicemia. Então, neste caso, seria interessante utilizar bebidas isotônicas em que a quantidade de carboidrato é menor do que um suco de fruta natural, ao qual a gente pega a fruta, espreme e extrai a fruta desse suco. Tá? Apesar de saber que, mesmo tendo alguns cuidados com a alimentação, e se esse paciente está em quimioterapia, especialmente nos 3 ou 4 dias pós-quimioterapia, a glicemia desse paciente vai se tornar um pouco oscilante, não vai ser controlada facilmente, ao menos que ele passe a usar insulina. Talvez essa questão de controle de diabetes no paciente oncológico seja uma web-palestra interessante para ser feita, né, para o pessoal médico ou um clínico oncologista. Timbó tem uma pergunta aí sobre o consumo de alimentos com densidade calórica elevada. Quais são os indicados para pacientes diabéticos aí? É mais uma ligada aí. Todo paciente diabético deve cuidar com o consumo de carboidratos, especialmente o que a gente chama de refinados, que tenham sacarose, frutose ou lactose na sua constituição. Então, a maneira mais eficaz, nós temos uma série de suplementos que são considerados hipercalóricos para acrescentar calorias. A gente deve sempre observar o rótulo desse produto e avaliar os ingredientes que são acrescentados no produto. Se esse produto tiver açúcar adicionado, xarope de milho, xarope de glicose, que são fontes de carboidratos refinados, esse não é um produto adequado. Tá? Mesmo que em baixas quantidades não seria o mais adequado. O ideal seriam produtos que sejam pobres em carboidratos refinados, que tenham mais amido, que tenham mais carboidratos complexos, fibras alimentares, do que açúcares ou então qualquer outro tipo de xarope acrescentado, que é muito doce. Uma forma que a gente recomenda, se o paciente não apresentar diabetes, que toda vez que o paciente tem diabetes tem alguns cuidados adicionais, mas o não diabético, o simples fato de acrescentar leite em pó no próprio leite é uma forma de você enriquecê-lo, fornecer mais calorias por volume, mais proteína por volume. Farinha láctea pode ser acrescentado. Utilizar óleos vegetais em preparações é uma forma de acrescentar calorias e nutrientes em pequeno volume. Então esse é o princípio da fortificação, do enriquecimento de preparações para torná-lo mais calórica, mais proteica, para algumas situações em que o paciente não consegue ter uma boa conduta alimentar, um bom consumo alimentar em termos de quantidade. Timbó tem mais uma pergunta. Sobre o consumo de proteínas de alto valor biológico, qual o manejo com os pacientes vegetarianos que não consomem alimentos de fontes animais? Mais uma questão que é não muito simples de resolver. O paciente vegetariano, você deve investigar se ele é restrito, ele só consome realmente vegetais, nada de origem animal, ou se ele é ovo-lacto vegetariano, onde há o consumo de leite ou de ovos. Se for um paciente restrito, normalmente, ou talvez muito provavelmente, ele irá necessitar o consumo de suplementos alimentares fontes de proteínas de alto valor biológico. Agora, se o paciente consumir ovos ou leites, apesar de não consumir carnes, a gente já consegue ofertar uma boa quantidade de proteínas de alto valor biológico somente com esses alimentos. Então é preciso investigar qual é a restrição por ser vegetariano, se é totalmente restrito ou é ovo lacto vegetariano, e se for restrito, o uso de suplementos. Proteína da soja seria o alimento vegetal mais rico em proteínas. Depois nós temos o arroz, que podem ser enriquecidos, mas a qualidade microbiológica, a qualidade biológica, ou seja, a quantidade de aminoácidos que são realmente importantes para serem utilizados pelo organismo não se equivalem à quantidade de aminoácidos presentes em alimentos de origem animal, que é carnes, ovos, leites ou peixes. Então, a gente pode tentar conscientizar o paciente da necessidade de pelo menos consumir ovos ou leite, mas como trata-se de uma filosofia de vida, acredito que isso não terá efeito. Então, a gente deve partir para o uso de suplementos realmente. Apesar de que
A grande maioria dos suplementos hiperproteicos utilizam o soro do leite como fonte de proteína. Então também não deveriam ser prescritos ou orientados para esses pacientes. Aí a gente vai ficar com o consumo de proteínas de origem vegetal realmente. Talvez acrescentando mais proteína da soja texturizada, proteína do arroz isolado, que não são de origem animal e que são tolerados para esses pacientes com uma dieta vegana restrita. Ótimo. Bom, o pessoal de Brusque está aqui comentando, e aí eles fazem a pergunta que alguns pacientes diabéticos nos relatam que mantêm uma alimentação saudável, porém dificilmente conseguem controlar o nível de glicemia. Daí eles perguntam se existe algum outro motivo, além da alimentação do diabético, que faça a glicemia se manter alta, se você poderia auxiliar nessa resposta. Acabei de comentar anteriormente de que a quimioterapia ela tem um efeito metabólico importante, altera as questões metabólicas do corpo. E a hiperglicemia no paciente quimioterápico é bastante comum. Somente com insulina e às vezes nem assim a gente consegue controlar a glicemia desse paciente. Alimentação pode ser uma tentativa para reduzir, normalizar, mas nem sempre ela será eficaz, especialmente nos dias próximos ao que seguem ao procedimento de quimioterapia. Então isso realmente acontece. O paciente tem um descontrole da sua glicemia, especialmente se estiver em quimioterapia, que é uma consequência, um efeito colateral metabólico da quimioterapia também.